E a voltagem ela vai subindo conforme o acelerador vai aumentando. Então, qual é o tipo desse sensor? Técnica ECS. Quem aqui sabe o que é a técnica ECS, coloca no chat, por favor. A técnica ECS é o que a gente faz para ensinar os mecânicos a dominar o sistema da injeção eletrônica. Por quê? Porque aqui, ó, é uma técnica que faz você entender como funciona cada componente da injeção eletrônica e os seus parâmetros. Técnica ECS, que são como você entende dos sensores, que são os componentes de entrada. Você tem que entender como funcionam os controladores, que é a central eletrônica, que é o que controla toda a injeção eletrônica. E, por final, você precisa entender como funcionam os atuadores, que são os componentes de saída da injeção eletrônica. Então, entrada manda sinal para a central e a central manda um sinal para os atuadores fazerem as correções necessárias. O sistema de injeção eletrônica realizar a mistura estequiométrica perfeita, tá? Agora vamos lá. Qual é a parada que a gente utiliza para dominar realmente os sensores? Como aqui a gente utilizou o sensor TPS ou o sensor TP, eu vou explicar para vocês como funcionam os parâmetros desse cara. Aqueles parâmetros que a gente mediu ali, na prática, eu vou explicar na teoria como é que a gente chega na conclusão dele, tá? Mas antes disso, você precisa entender a técnica FFAS, que é o quê? Entender qual é a função do sensor TPS na injeção eletrônica. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. A função dele é monitorar o ângulo da borboleta conforme você acelera e desacelera. É ele que informa a central eletrônica em qual posição está a tua mão no acelerador. É como se fosse um acelerador eletrônico, tá? Qual é o seu funcionamento? Aqui é que a gente entra nos parâmetros, tá? Por quê? Porque olha só, a gente trabalha com voltagem de saída no sensor, que vai de 0,29 volts até 4,76 volts. Esse é o parâmetro dele. Só que aqui no meio, ele vai subindo, né, de 1 em 1. Vamos falar que é de 1 em 1, beleza? Agora aqui, a gente tem a condição do acelerador para essa parada, que é a condição do acelerador é totalmente fechado e totalmente aberto. Então, aqui é o totalmente fechado e aqui é o acelerador totalmente aberto. Agora, vamos lá. Eu já expliquei uma vez para vocês que nós temos dois tipos de sensores, que é o NTC e também o PTC. Localizando essa estrutura aqui do nosso gráfico, qual é o tipo desse sensor? NTC ou PTC? Olha lá, se o acelerador tiver totalmente fechado, a voltagem que esse cara vai mandar para a central eletrônica é baixa, 0,29 volts. E a voltagem ela vai subindo conforme o acelerador vai aumentando. Então, qual é o tipo desse sensor? Do tipo positivo ou do tipo negativo? Aqui já o Garagem Sorocaba nos respondeu, o Felipe do Grau também. Ele é do tipo PTC, coeficiente positivo de trabalho. Então, conforme você vai acelerando a moto, a voltagem vai aumentando até chegar no padrão 4,76, que é o limite lá em cima, e 0,29, que é o parâmetro do limite lá embaixo. Isso, meus amigos, é leitura de parâmetros. Parâmetros de trabalho do sensor, tá? Então, você já entende qual a função, qual é o funcionamento. Agora, outra pergunta que você precisa se fazer, que é a mais importante, qual é a atuação desse sensor?
atuação é a pergunta mais importante que você vai se fazer. Por quê? Porque não adianta nada você saber os parâmetros do sensor, qual é a sua função lá dentro, o seu funcionamento, saber fazer alguns testes ali. Porque se você não cria o raciocínio de como é a atuação desse componente na injeção eletrônica, não adianta de nada, porque se a moto chegar na tua oficina e ela não tiver falhando o acelerador, você não consegue saber que é ele o problema. A não ser que você teste todos os sensores, todos os atuadores, mas mesmo assim você não vai conseguir fazer o diagnóstico em até 30 minutos. Por que é importante saber a atuação? Olha só, qual que é a atuação desse sensor? Ele tem 3 atuações. Determinar a duração da injeção de combustível, cortar o fornecimento do combustível em uma desaceleração e aumentar a quantidade de combustível durante uma aceleração. Por isso, a injeção eletrônica ela é tão precisa quando está tudo funcionando redondinho. Aí, beleza, você sabe já o que ele faz na injeção eletrônica. Automaticamente, você tem já em mente o que é o último passo, que é saber quais são os sintomas desse componente se ele tiver com problema.